Olá, estamos começando mais um Se Liga na UFG. O episódio de hoje vai falar de internacionalização. Você vai conhecer alguns projetos e ações da Universidade Federal de Goiás que buscam colocar a instituição em contato direto com o resto do mundo. Além de uma entrevista de estúdio sobre o tema, você vai conhecer um pouco melhor o curso de Relações Internacionais da UFG, o programa Braftec e muito mais. Fique ligado! Você vai conhecer agora o Censis, o Centro de Simulação para Secundaristas, um projeto do curso de Relações Internacionais da UFG, voltado para estudantes do ensino médio, que simula as Nações Unidas. Ficou um pouco confuso, né? Não se preocupe, o professor vai explicar. Eu sou o professor Diego, do curso de Relações Internacionais. Eu coordeno o projeto de extensão chamado Centro de Simulações Internacionais para Secundaristas, é o Censis. O Censis, ele foi resultado de experiências anteriores em que eu coordenei simulações internacionais. Diplomatas de alguns países se fazem representar em organizações internacionais como a ONU, como o Mercosul, e eles representam os interesses do país. E os estudantes, participando de uma simulação, fazem exatamente isso. Eles precisam estudar o seu país, o que está sendo negociado e exatamente quais são as competências daquela organização nas quais eles se encontram. O Censis fará a primeira edição de simulação internacional em novembro de 2016. Nessa simulação, 70 estudantes do ensino médio participarão, alguns como diplomatas representando certos países e seus interesses. Parte dos estudantes simularão o papel de jornalistas, correspondentes internacionais. A equipe organizadora é composta por estudantes do curso de Relações Internacionais e de outros cursos da UFG. Projetar conhecimentos que a universidade gera, difundi-los na sociedade. E da mesma maneira, aprender com a sociedade, captar conhecimentos e assim, nesse intercâmbio, você realmente cumpre a função de projeto de extensão. O resultado é construção de certos valores importantes, como respeito a outras culturas, respeito à diversidade, ao ser humano, respeito às opiniões e saber negociar. Habilidades também são desenvolvidas, habilidades de negociação, habilidades de oratória, habilidades de escrita, habilidades de liderança, trabalho em equipe e, por fim, conhecimentos de história, conhecimentos de geografia, conhecimentos de relações internacionais. Então, sintam-se bem-vindos para procurar, sejam os professores, meus colegas professores, por favor, podem entrar em contato também, estudantes do ensino médio interessados e outros alunos da universidade que queiram organizar esse evento também, ficam à vontade para mandar e-mail, visitar a nossa fanpage e entrar em contato, e será muito positivo para todo mundo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, uma conversa de estúdio com o Ofir Bergman de Aguiar, da Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFG. O Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é internacionalização. Por isso, recebemos em nosso estúdio a professora Ofir Bergman de Aguiar, que é coordenadora de Assuntos Internacionais da UFG. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é com grande prazer que eu estou aqui. Que bom, a gente agradece também. Professora, o que significa internacionalização quando falamos disso dentro de uma universidade pública? Bom, mesmo se nós nos restringirmos às universidades públicas, nós podemos afirmar que a internacionalização
ela é concebida de maneiras diferentes de acordo com as pessoas e com as instituições. Alguns remetem à internacionalização à mobilidade de estudantes e docentes, outros aos projetos de pesquisa conjuntos, outros ainda à inclusão de componentes curriculares internacionais nos planos de ensino. Essas reflexões, né, elas são de uma teórica da internacionalização do ensino superior bastante conhecida, Jenny Knight, da Universidade de Toronto, Canadá, e que parece ter elaborado a definição de internacionalização que é mais aceita hoje, que ela diz que internacionalização é o processo que leva à integração da dimensão internacional, intercultural e global, as funções, metas e implementação do ensino superior. Mas o que a gente percebe nas universidades brasileiras, e não só nas universidades brasileiras, a gente pode falar da América Latina de um modo geral, é que normalmente a internacionalização acaba sendo muito voltada à mobilidade de estudantes e docentes. No século XXI, né, mais recentemente, se tem falado da internacionalização do currículo, né, que seria essa integração dos componentes curriculares nos processos de ensino-aprendizagem. A internacionalização do currículo, ela se integra ao que é chamado a internacionalização em casa, que tem sido bastante discutida também. Certo. Né? Na UFG, professora, quais são os projetos existentes nessa área? Bom, nós temos os programas de mobilidade, como CAPES Brafitec, Brafagri, os programas voltados à Associação de Universidades do Grupo Montevidéu, que são financiados pela UFG, temos programas financiados pelo Banco Santander, esses são programas de mobilidade. Temos também o programa de estudante convênio de graduação, de pós-graduação, em que os estudantes vêm para realizar todo o curso aqui na UFG, normalmente são estudantes da África ou da América Latina. Desenvolvemos o programa Idiomas Sem Fronteiras, para possibilitar a aprendizagem de línguas estrangeiras da comunidade universitária. Mais voltado à pós-graduação, existem os programas de cotutela de tese de doutorado, os programas de professor visitante, né, que a UFG integra tanto os programas do governo brasileiro, quanto ela mesma promove um edital que não é restrito a estrangeiros, mas que possibilitou recentemente, por exemplo, a vinda de professores visitantes estrangeiros à UFG. Legal. E temos, assim, também é importante falar que tem vários programas e projetos que são de iniciativa dos próprios pesquisadores, né, que apresentam propostas às agências de fomento, e eles são extremamente importantes porque muito do conhecimento que é produzido é resultado dessas parcerias que partem de iniciativas pessoais dos pesquisadores. Legal. Professora, a senhora falou isso, são inúmeros programas, são vários programas, né? Mas do ano passado para cá a gente tem visto muitas notícias de cortes de bolsas e verbas que promovem esse intercâmbio entre estudantes da graduação e da pós-graduação. O Ministério da Educação, ele realmente tem cortado esses investimentos? E qual seria a situação hoje, pensando em termos de Brasil como um todo, professora? Sim, houve cortes, né? O programa cujo corte apresentou maior impacto foi o Ciências Sem Fronteiras no nível da graduação, mas não se restringe a ele, né? Outros programas, como CAPES Brafitec e Brafagri, além de terem tido as bolsas de estudos diminuídas em número, não foram lançadas novas chamadas para apresentação de novos projetos. E mais grave ainda, por exemplo, no caso do programa Unibral com a Alemanha, o programa acabou sendo extinto. E também, por exemplo, no caso das bolsas de doutorado sanduíche, houve uma interrupção, né, só agora que elas foram retomadas. Perfeito. Professora, muito obrigado. O Se Liga vai para um intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta para continuar essa conversa. O
Se Liga na UFG está de volta para continuar falando de internacionalização. Hoje recebemos a professora Ofir Bergman de Aguiar, que é coordenadora de assuntos internacionais da UFG. Professora, no bloco anterior nós falamos aí de cortes de verbas e crise a nível de Brasil. Como está a situação da UFG nesse sentido? Houve diminuição das oportunidades como consequência dos cortes governamentais, né? Então, eu falei da diminuição de bolsas no âmbito dos projetos Brafitec e Brafagri, por exemplo, que são financiados pela CAPES. Antes, cada projeto dispunha de 10 bolsas. Neste ano, as bolsas foram diminuídas para 3. Né? No âmbito do Ciências Sem Fronteiras, desde 2014, nós não tivemos mais chamadas para estudantes de graduação. E também, por causa dos cortes no orçamento da universidade, a universidade também teve que diminuir o apoio financeiro dado a programas que são financiados por ela mesma, como o caso do programa da UGM, ou do BRACOL, que é Brasil-Colômbia, ou Brasil-México, que são programas promovidos nos últimos 2 casos pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. Então, para você ter uma ideia do impacto, né, se nós tomarmos o ano de 2014, que foi o momento em que a UFG atingiu o maior número de estudantes em intercâmbio, né, nós tivemos 530 estudantes fora do país, né, em estudos em 2014. Agora, em 2016, a gente não concluiu ainda o relatório, mas tudo indica que ficaremos em torno de 150 estudantes, o que significa uma queda de quase 72%. Sim. Professor, e esses alunos, os alunos aqui da UFG, eles têm alguma alternativa para driblar essa crise e ainda assim participar de algum projeto de intercâmbio? Bom, as bolsas diminuíram, mas ainda existem oportunidades. Então, os estudantes devem estar atentos a essas oportunidades, né? Desses programas do Santander, das bolsas da UGM. Temos também um convênio com o Instituto Politécnico de Bragança, em que ficam garantidos alojamento e alimentação gratuitos para os estudantes. E existem também programas que não são promovidos pela instituição, mas que os alunos podem submeter candidaturas, certo. Como, por exemplo, MITAX, que permite intercâmbio no Canadá, Fundação Botim, ligada à Espanha, os projetos do programa Erasmus Plus, que são financiados pela Comissão Europeia, e nós também temos buscado outras soluções, né? Recentemente nós recebemos a visita de representantes dos Companheiros das Américas e nós estamos tentando, né, elaborar alternativas, né, novas oportunidades para os alunos, mais especificamente no caso da Universidade de Wyoming, que Wyoming é o estado dos Estados Unidos que é o parceiro de Goiás nos Companheiros das Américas, né? E para aqueles estudantes que podem arcar com as despesas de intercâmbio, existe o edital geral. O edital, ele é de fluxo contínuo, então a qualquer momento o estudante pode submeter candidatura. É claro que eles têm que estar atento com os prazos das instituições estrangeiras, mas a gente encaminha as candidaturas e muitas vezes a gente consegue a gratuidade dos estudos. O aluno então teria que pagar a passagem e a sua estadia lá, né? na instituição. Certo. Para um futuro breve, professora, quais são as perspectivas? É possível a gente ser otimista? Nós temos de trabalhar naquilo que é chamada internacionalização ativa. Nós temos que buscar oportunidades. O lado bom é que, normalmente, nessas situações, consolidam-se boas parcerias, né? No que se refere à internacionalização passiva, quer dizer, a adesão da universidade aos programas governamentais, a CAPES tem divulgado o Ciências Sem Fronteiras 2.0. Ainda não está totalmente aprovado, mas o que tem sido informado é que caberá às universidades a apresentação da sua proposta de internacionalização, das suas estratégias, né? Nessa proposta, poderá ser incluído
poderá ser incluída a mobilidade de estudantes de graduação, iniciativas do que eu falei inicialmente, que é a internacionalização em casa, que não é só a internacionalização do currículo, mas também, por exemplo, a oferta de disciplinas em línguas estrangeiras, né, o que tem sido feito já no Brasil, inclusive aqui na UFG, embora muito timidamente, né, mas já foi divulgado que o foco será na pós-graduação. Certo. Professora, rapidinho para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse sobre a importância desses programas de internacionalização para uma universidade pública e como é possível convencer a sociedade disso, né? Bom, cabe às universidades, sejam elas públicas ou privadas, formar cidadãos preparados para viver num mundo multicultural interconectado. E esse é um dos objetivos da internacionalização. A internacionalização também pode contribuir para a melhoria do ensino, pesquisa e extensão. Então eu tenho certeza de que a sociedade quer ver esses objetivos atingidos. Ok. Professora, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Se Liga. Espero que a senhora volte mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Se Liga vai para o seu último intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com o nosso último bloco. Confira agora um projeto da UFG que permite intercâmbio acadêmico de estudantes na modalidade Graduação Sanduíche. Pode ser uma ótima oportunidade para adquirir conhecimento e experiência de vida. Olá, tudo bem? Eu sou Oswaldo Cascudo. Sou professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e atuo no programa de pós-graduação em estruturas, em geotecnia, estruturas e construção civil. E atualmente eu coordeno um projeto Brafitec. O projeto Brafitec, antes de mais nada, é um projeto que faz parte de uma política de internacionalização da instituição. É um programa de mobilidade de alunos de engenharia, que nasceu de um convênio bilateral Brasil-França. O nosso parceiro francês é o INSA, que é a sigla de Instituto Nacional de Ciências Aplicadas. Abrimos aqui um edital interno, né, que é um edital da Escola de Engenharia junto com a CAI, para receber as candidaturas dos alunos. Para o ano que vem a gente tem que abrir o edital já no final do ano, para fazer a seleção dos alunos no início do ano, para ter tempo hábil de preparar toda a documentação deles, para que eles saiam em mobilidade em agosto. Eles sairão em agosto de 2017, findando o período de mobilidade em julho de 2018. Ele é um edital nacional, então nós concorremos com o Brasil inteiro, então as bolsas são bastante significativas. Eles recebem passagem aérea de ida e de volta, esses auxílios em torno de €1.000, que dá para eles viverem com tranquilidade no exterior fazendo esse estágio. No primeiro semestre eles fazem disciplinas, no segundo semestre eles desenvolvem, alguns puderam desenvolver estágio, o que é uma experiência muito rica. Né? Eles aprendem o idioma, vivem a cultura, aprendem um pouco da engenharia que é praticada num país desenvolvido. Então isso abre completamente a mente do aluno, é de uma riqueza extraordinária esse tipo de projeto. Agora você vai conhecer um pouco da história de um estudante que veio da Angola, na África, para estudar aqui na UFG. Se liga no Vida no Campus. Olá, meu nome é Eufrásia Narraco Songa, tenho 26 anos, estou aqui na UFG tem quase 6 anos. A minha história com a UFG começa por meio do programa Estudante Convênio de Graduação, que eu conheci do PECG, isso em janeiro de 2011, quando eu chego para fazer a graduação em jornalismo.
Atualmente encontro-me fazendo o mestrado em Antropologia Social. Antes de chegar ao Brasil, eu só conhecia o Rio de Janeiro, de ouvir falar de reportagens, por meio de telenovelas também e outros programas, né, televisivos e radiofônicos. São Paulo também e Brasília, que é a capital do Brasil. Não sabia nada sobre Goiânia, sobre o estado de Goiás, não sabia nada sobre a Universidade Federal de Goiás, porque eu vim por um programa, conforme eu já disse, e esse programa meio que determina a universidade onde o estudante é encaminhado. Quando eu cheguei aqui à UFG, o primeiro lugar que eu conheci foi o Campus 2, né? A gente saiu do aeroporto diretamente para cá e eu pensei, eu não acredito que eu vim morar na roça, né? Foi o meu primeiro pensamento, totalmente assim, ai meu Deus, eu deixei a minha linda cidade para vir morar aqui, mas algumas horas depois, né, de nos apresentarmos lá na reitoria, fomos levados daqui para a Praça Universitária, para a Casa de Estudantes, e lá eu já pude passar pelo centro e ver mais ou menos que existiam alguns edifícios e tal. Então mudou completamente. Mas assim, no dia a dia eu fui conhecendo a cidade e a própria universidade de forma geral e as próprias riquezas que aqui se encontram. A UFG tem contribuído demais para a minha formação. Hoje em dia eu diria que existe uma Eufrásia antes da UFG e uma Eufrásia depois da UFG, né? Eu cresci muito ao longo desse tempo. Eu não vou sair apenas com uma formação acadêmico-profissional. Eu vou sair com uma formação social também, uma formação cultural, né? Porque todos esses aspectos acabam que a gente vivencia dentro e fora da universidade, por ser um contexto novo mesmo, né? E em termos profissionais, eu tenho estado a realizar aquilo que eu desejo. Fiz a graduação em Comunicação Social e Jornalismo, conforme eu disse, e agora faço mestrado em Antropologia, que é tudo o que eu sempre quis, né? O Se Liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas estamos na internet o tempo inteiro. Acesse o site da TV UFG. Lá você encontra nossos episódios deste e de outros programas, além de links para as nossas redes sociais, conteúdos exclusivos e muito mais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!